Olá, você já elaborou uma resenha nota 10? Se não, vai aprender agora a fazer uma resenha nota 10. E fique até o final, que eu irei apresentar esse modelo de resenha nota 10. Eu sou o professor Auro Rodrigues, do canal Ciência e Pesquisa. Eu vou ensinar agora a você e apresentar algumas dicas excelentes para você elaborar essa resenha nota 10. Vamos lá. O que conter numa resenha nota 10? A estrutura dessa resenha que você deve elaborar. Colocar uma capa, uma folha de rosto, referência bibliográfica e a parte textual. Nessa parte textual, colocar a biografia do autor do texto, o resumo do texto, tese, argumentação, demonstração ou ideias principais, e análise crítica. O que é a biografia do autor? Numa resenha, a biografia do autor deve incluir informações relevantes que ajudem a contextualizar o texto e a compreender o ponto de vista ou a autoridade do autor no assunto. Não é necessário escrever uma biografia longa. O ideal é ser breve e focar em aspectos que têm relação com o texto analisado. O que pode constar, por exemplo, você pode colocar o nome, a formação profissional e acadêmica do autor do texto ou do livro, obras publicadas, contexto histórico e importância do livro. Continuando, exemplo para essa resenha, nota 10. Fulano tal é escritor e historiador, formado pela Universidade de Coimbra, com foco na história contemporânea portuguesa. É autor de várias obras reconhecidas, como O Eco da Revolução, 2018, e Memórias de Abril, 2021. Sua experiência como professor universitário e pesquisador contribui para a riqueza de detalhes e análises profundas presente no livro resenhado. Então, na parte textual da resenha nota 10, você inicia com a biografia do autor, falando um pouco sobre esse autor, de forma breve, clara e objetiva. Após a biografia do autor, você elabora o texto, que é o desenvolvimento e análise crítica. Dentro do texto que você vai colocar, você tem que buscar esses elementos. Ó, na resenha, quando você estiver escrevendo a parte de resumo, você tem que buscar esses elementos dentro do texto que você fez a leitura, ou dentro do livro que você fez a leitura. Exemplo, você tem que buscar a tese do autor. O que é a tese do autor? É a ideia principal, o ponto de vista defendido por alguém em um texto ou discurso. É a ideia defendida pelo autor do texto. Dentro da ideia defendida pelo do autor do texto, ou a tese, ele apresenta argumentações. E o que é uma argumentação ou as argumentações? São ideias ou evidências utilizadas para defender uma tese. Ou seja, o autor apresenta a sua tese, dentro do texto que você está lendo, ou do livro que você está lendo, o autor apresenta a tese, e logo após ele apresenta suas argumentações. Então, você tem que buscar essas argumentações defendidas pelo autor. E logo após, juntamente com as argumentações, ele vai apresentar as demonstrações. Geralmente, cada argumentação ele apresenta suas demonstrações. Então, o que são demonstrações? É o processo de provar de forma lógica a validade das argumentações para confirmar a tese, ok? Bom, um exemplo. Observe uma tese de um texto lido. O exercício físico regular melhora a saúde mental. Essa é a tese defendida desse autor do texto. O que é que ele apresentou como argumentação? Pessoas que praticam exercício físico regularmente
tem níveis mais baixos de ansiedade e depressão. E qual é a demonstração para em defesa para explicar a argumentação? Uma pesquisa publicada pela Associação Americana de Psicologia mostrou que indivíduos que fazem 30 minutos de exercício aeróbico 3 vezes por semana apresentam redução de 40% nos sistemas de depressão, em comparação com pessoas sedentárias. A prática libera endorfinas, conhecidas como hormônios da felicidade, que melhoram o humor. Visto isso, não esquecendo de se inscrever aqui no canal e dar seu like, vamos à dica do exemplo sobre esse modelo de resenha nota 10. Como você deve fazer na prática? Vamos lá? Está a nossa resenha nota 10. A primeira coisa, o primeiro elemento, como eu falei anteriormente, é colocar uma capa. Escreva na parte superior da primeira folha nome da instituição e nome do seu curso. Logo após, o nome completo do autor ou da autora, no caso, é você que está elaborando. Se for uma pessoa, uma pessoa. Se for duas, duas. Ok? Então, esse nome é o seu nome. Logo após, escreva a palavra resenha. Depois, o título completo do texto com letras maiúsculas. Ok? O título do texto ou do livro que você fez a leitura. Logo após, na capa, nome de sua cidade, da sua cidade, e o ano. Coloquei aqui 2025. Logo após a capa, toda letra em negrito, você vai escrever a folha de rosto e escrever o nome completo de se for você só ou se for duas pessoas. O nome completo, novamente, não negrito nessa folha de rosto, a resenha, o título completo do texto escolhido em letra maiúscula, continuando, o mesmo texto ou livro que você escreveu. E reescrever a natureza da resenha. Significa isso aqui, ó. Resenha apresentada ao curso de, vírgula, aí você coloca lá o nome do seu curso, sob a orientação do professor doutor Lucas Feitosa Santos. Eu estou colocando aqui um exemplo de um professor, vírgula, como um dos pré-requisitos para avaliação da disciplina de. Eu coloquei como exemplo aqui a disciplina de metodologia científica, mas aí você pode colocar legislação do direito, biologia geral. Então, você escreve a disciplina que você está elaborando essa resenha. Então, temos a capa, folha de rosto, aqui, e o nome da sua cidade, novamente 2025. E agora vamos para a parte textual da sua resenha. Na parte superior, você vai colocar, eu fiz aqui um exemplo de resenha nota 10 sobre a origem das espécies, de Charles Darwin. Então, na parte superior, eu coloquei a referência do livro que eu fiz a leitura. Observe aqui. De acordo com as normas da ABNT, a 6023. O nome é Charles Darwin. Então, eu boto Darwin, vírgula, Charles. Darwin em maiúsculo. Não esquecer, na referência bibliográfica, o último sobrenome é que vem na frente. Depois vírgula, depois vem um prenome e o sobrenome, como está aqui. Depois eu coloco o título do livro, A Origem das Espécies, ponto, em negrito. Qual foi o título do livro? Qual foi a edição que eu retirei esse livro, que eu fiz essa análise aqui dessa resenha? Eu coloquei, foi a segunda edição. Lá tem 2A elevado, escrito edição. Eu faço isso. 2, ponto. ED, ponto. Qual foi o local, a cidade da editora? São Paulo. Aí eu coloco, depois de ponto da editora, eu coloco São Paulo. 2 pontos. Quem foi a editora? Martin Claret. Se tiver escrito editora Martin Claret, eu retiro editora. Ah, editora Abril, editora Atlas, editora É de Ouro. Eu tiro, retiro.
Então, eu coloco dois pontos, Martin Claret, vírgula, e coloquei o ano, 2015. A estrutura da resenha, então tem que ter, logo no início, quem? O que é que você deve fazer? A biografia do autor. Falar um pouco sobre quem é esse autor. Então, eu tenho que falar um pouco sobre quem? Charles Darwin. Então, eu inicio, vou fazer bem de forma sintética. Não irei fazer a leitura para não prolongar o nosso vídeo. Então, Charles Robert Darwin nasceu de 1809 a 1882. Foi um naturalista britânico, amplamente reconhecido por revolucionar o pensamento científico com a formulação da teoria da evolução da seleção natural. Nascido de internado na Inglaterra, Darwin demonstrou desde jovem interesse pela natureza e pelas ciências naturais. Observe que eu estou fazendo de forma clara, objetiva, como eu falei anteriormente, uma visão geral de quem é esse autor, quem é esse autor. Em 1831, embarcou no HMS Beagle para uma expedição. E aí vou continuando, vou continuando. No próximo parágrafo, ainda continua. Após mais de 2 décadas de análise e reflexão, publicou A Origem das Espécies em 1858, obra que transformou a biologia e gerou amplo debate, e aí pronto, terminei. Então, nessa resenha nota 10, eu fiz 2 parágrafos sobre a biografia do autor. Então, primeira dica para nossa resenha. Posteriormente, isso é de um livro que eu fiz a leitura do livro A Origem das Espécies. Se foi de um texto, eu vou fazer sobre o texto, procurar saber quem é o autor e fazer a biografia. Logo após, lembra que eu disse, o que é que eu vou procurar no livro A Origem das Espécies? A tese, os argumentos apresentados por Charles Darwin, na tese dele, e as argumentações. Então, eu vou fazer um resumo. Preste bem atenção. Vou fazer agora, depois da biografia, um resumo, buscando tese, argumentações e as demonstrações. Você pode me perguntar, se não tiver, atenção agora, se não tiver nesse texto ou nesse livro que você fez a leitura, não tiver tese, os argumentos e as demonstrações, então você faça um resumo apresentando as ideias principais do texto, as ideias principais e secundárias do texto. Faça um resumo desse texto ou um resumo desse livro. Se for, por exemplo, de estilo literário, de estilo romântico, policial, aí você faz. Você faça o resumo, entendeu? Agora, se for um livro em que tenha tese, argumentações e demonstração, você segue esse modelo de resenha nota 10. No resumo também é nota 10. Esse que, por exemplo, pegar as ideias principais, ok? Para a resenha. Então, logo após terminado a biografia, inicio. A tese central de Darwin, repare que eu já começo já colocando para aquele que vai ler entender que eu já estou mostrando a tese. Olha. A tese central de Darwin em A Origem da Espécie é que todas as espécies vivas descendem de um ancestral comum e que a evolução ocorre por meio de processos de seleção natural. De acordo, aí vou dando continuidade. Olha. De acordo com Darwin, os organismos mais adaptados ao ambiente tem maior probabilidade de sobreviver e reduzir. Transmitindo, aí vou continuando, olha. Depois do primeiro parágrafo que eu apresento a tese, eu agora vou trabalhar, sabe o quê? Os argumentos e as demonstrações defendidas, apresentadas por Charles Darwin em A Origem das Espécies. E eu já coloco mesmo para poder a pessoa que está lendo a resenha nota 10 entender que eu já agora estou apresentando os argumentos da tese e as demonstrações. Ó, presta atenção. Para defender sua tese, Darwin se utiliza das seguintes argumentações e demonstrações. Eu até enumero para facilitar a leitura. Olha. Primeira argumentação, coloco 2 pontos, variação entre os indivíduos de uma mesma espécie. Darwin argumenta que dentro de uma mesma espécie, e vou explicando qual foi o argumento que ele colocou. Logo, quando eu termino a argumentação, eu coloco aqui embaixo, olha,
Você está visualizando, olha, demonstração do argumento da variação entre indivíduos. Para ilustrar as variações entre indivíduos, Dauri analisa os tentilhões de Galápagos. Ele identificou que os passos das diferentes, e pronto, ó, já coloquei, foi a primeira argumentação com a demonstração. Logo após, ó, vou para uma segunda argumentação dele, ó, de Charles Darwin, a origem das espécies. Luta pela sobrevivência. Outro argumento crucial é que, devido aos recursos limitados, como alimento e território, os organismos enfrentam uma luta constante pela sobrevivência. Nem todos os indivíduos conseguem viver tempo suficiente para se reproduzir. Logo após, eu coloco a demonstração, demonstração da luta pela sobrevivência. Darwin utilizou o exemplo das populações de elefantes e vou falando. Logo após, já agora é o terceiro parágrafo, ó. Terceiro, argumentação, a terceira argumentação, transmissão hereditária de características. E faço a argumentação e logo após eu faço a demonstração. Então, eu aqui, terminada a biografia, vou apresentar a tese, os argumentos e demonstrações. Não tendo no livro ou no texto a tese, os argumentos e a demonstração, apresento para o leitor as ideias principais do texto ou do livro. Terminada as ideias principais e argumentações, agora é o momento de eu fazer a análise crítica, uma apreciação sobre a obra, uma apreciação, uma análise crítica sobre a tese, os argumentos e as demonstrações. E eu já entro, já chamando o leitor para entender que eu vou entrar agora na minha análise crítica sobre a obra ou sobre o texto. Então, eu inicio, ó, fazendo uma análise crítica, pode-se afirmar que Darwin apresentou uma teoria revolucionária que modificou nossa compreensão da vida em seus três argumentos fundamentais. É para que eu cite nos três: variação entre indivíduos, luta pela sobrevivência e transmissão hereditária de características vantajosas. São até hoje pilares do pensamento biológico. No entanto, uma apreciação crítica permite explorar tanto os pontos fortes quanto as limitações desses argumentos e das demonstrações que os sustentam. E agora eu vou fazendo uma análise sobre o argumento e a demonstração. Darwin observa corretamente que as variações entre os indivíduos são o grande mérito deste argumento é que ele identifica a variabilidade como a base da evolução. Essa perspectiva, no entanto, Darwin, em sua época, não possuía o conhecimento sobre os mecanismos genéticos. Então, é o momento da apreciação crítica, da análise crítica, da nossa resenha nota 10. E finalizo, vou escrevendo cada argumento e demonstração, eu vou fazendo minha análise. Se caso eu não tiver a tese, os argumentos e as demonstrações, eu faço uma apreciação, uma análise crítica sobre o resumo, sobre o texto, o resumo do texto, ok? Então, ó, minha análise crítica e pronto. Está aqui a nossa resenha nota 10. Eu vou diminuir para você observar como ela ficou. E aí, você tem um entendimento. Aqui, ó, coloquei capa, folha de rosto, iniciei com a referência, logo após a biografia do autor, ideias principais, aqui ideias principais, e análise crítica. Essa é a nossa resenha nota 10, que tranquilamente você pode elaborar. E novamente repetindo e reforçando, se não tiver a tese, os argumentos e as demonstrações, você apresenta as ideias principais e coloca no final a análise crítica. E se for um filme? Foi de um filme, essa resenha nota 10 foi de um filme. A mesma coisa, você inicia falando um pouco sobre como foi produzido o filme, aqui na parte da biografia, a direção, os atores,
né? Então, você fala um pouco sobre como foi feito o filme, certo? Colocando o diretor, o elenco do filme, pronto, nessa parte da biografia. Logo após, você faz o resumo do filme, certo? Apresentando as principais ideias. E no final, faz a apreciação crítica. Espero que você tenha gostado. Não esquecer, contribua nos ajudando a se inscrever no canal para a gente produzir mais vídeos. Dê seu like. Um forte abraço e até mais.